Inclusive, Zanin, que já era a minha próxima pergunta, né? Essa alta aí no preço do barril do petróleo, né? Chegando aí nesta máxima do ano, aí passando dos $95 ali até o barril. Eu queria entender justamente, né? Até onde essa alta aí pode acabar provocando alta nos preços dos combustíveis, pode acabar aí, de certa forma, alimentando essa pressão inflacionária nesse momento justamente aí delicado, em que os bancos centrais estão, né, olhando ali já numa perspectiva de começar a fazer assim a sua redução neste aperto monetário. Queria entender um pouquinho da sua leitura justamente até onde, de fato, esse aumento do preço do barril do petróleo vai interferir nessa condução aí dos bancos centrais. Claro, o catalisador, que seria o petróleo, para fazer com que a inflação suba, realmente é muito relevante, porque se o preço do petróleo sobe, a gasolina sobe, os estoques já estão nos menores níveis, e isso faz com que a inflação suba, porque todos os custos de gasolina ficam mais caros, e isso acaba repassando para os produtos e para o consumidor. Mas, assim, foram feitos diversos estudos comparando mercados desenvolvidos e mercados emergentes, e o repasse do aumento do petróleo na inflação diretamente na economia dos mercados desenvolvidos, ou seja, Estados Unidos, Europa, ele tende a ser bem menos sentido, bem menos impactado do que, por exemplo, em mercados emergentes como o Brasil. Então, se o preço do petróleo sobe muito, no Brasil, normalmente, ele reflete mais rápido na inflação. Na economia americana, ele sim, já é sentido na bomba, mas ainda assim, ele é um componente que não é tão relevante. A gente vê 0,1%, 0,2% de aumento em um aumento elevado do preço do petróleo, enquanto em mercados emergentes, 0,4%. Então, assim, me preocupa, é óbvio, mas, assim, dado tudo mais constante, não deve interferir na decisão dessa quarta-feira. Zanin, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Sempre um prazer recebê-lo aqui, sempre um prazer conversar contigo. Em relação a essa quarta, muito provavelmente não vai ter nenhum impacto, né? Preço de petróleo, não necessariamente também a greve que está impactando lá os Estados Unidos. Já tem até alguns estudos falando de impacto na inflação dessa greve dos servidores do setor automotivo. Mas o que a gente fica pensando é o seguinte: talvez nas próximas reuniões deve haver, e já tem até gente falando sobre aquele ajuste residual, aquele 0,25 final para trazer, ou pelo menos tentar trazer de volta a inflação para a meta, para segurar um pouco esse ímpeto inflacionário. Mas a grande questão é se os preços do petróleo estão mesmo num patamar alto, de uma forma transitória, e a gente lembra, né, do transitório recentemente muito falado, né, e até que se tornou definitivo na questão inflacionária, se isso pode vir para ficar mesmo. A Yellen falou que não, que é um preço, é um choque temporário, que por conta de demanda, por conta de oferta, mas o mercado fica meio pé atrás, com a pulga atrás da orelha, quando muita gente começa a falar essa palavra novamente. Isso tende a, se não melhorar o preço, ou se não tiver nenhuma modificação nessa perspectiva, isso tende a trazer mais, de repente, um efeito psicológico do transitório e os investidores começarem a tomar algumas atitudes mais focadas para se proteger nesse ambiente? Felipe, eu acho que assim, a política monetária é executada principalmente com discurso e até menos com ação, né? Então, por mais que a gente não deva ver um aumento de juros, é óbvio que os bancos centrais vão manter aquele discurso mais hawkish, ou seja, que eles estão combatendo a inflação. E aconteceu isso na Europa e mesmo no Brasil, onde teria espaço para uma redução mais rápida do aumento de juros, a gente não está com esse problema solucionado, né? Dito isso, sim, a gente, quando eu olho as expectativas da CME, por exemplo, né, que é os mercados futuros que eles fazem os cálculos, a gente vê ali 20% de possibilidade de aumento dos juros na outra reunião, não nessa, né, na posterior, seria uma das últimas do ano, mas ainda assim é uma expectativa baixa desse possível fator. É óbvio que a gente vai continuar acompanhando a inflação, principal, se essa greve vai impactar ou não, se os preços do petróleo vão continuar subindo. Então tem muitos catalisadores negativos
e que podem impactar mais a inflação até do que uma possível recessão. Eu acho que todo mundo se preocupa que esse aumento de juros possa causar uma recessão, mas a gente tem um balanço entre problemas de inflação e problemas de recessão, onde inflação acaba demonstrando ser mais importante para os bancos centrais. E eles estão fazendo a parte deles, eles estão tentando manter aquele discurso de aperto monetário por um período mais prolongado. Isso se reflete nas curvas de juros, que estão cada vez maiores. Eu acho que assim, que não deve impactar o mercado, não deveria ser expectativa negativa caso venha um discurso de que possa sim aumentar. Pelo contrário, é normal eles manterem esse discurso, mas eles só vão tomar essa decisão provavelmente muito mais perto, quando tiverem mais dados com relação a petróleo, greves e o shutdown ou não.